Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero primeiramente aqui louvar a Deus por essa oportunidade. Senhor, muito obrigada, eu sou grata a Ti por essa oportunidade. Quero aqui agradecer às secretárias, a qual elas montam, essas metas. Então, quero agradecer por essa oportunidade também de estar aqui, trazendo um pouco mais da palavra do Senhor, Confesso que eu estou nervosa, mas eu vou dizer aquilo que Deus colocou no meu coração. Não demorarei, serei breve, tá? Mas que a palavra do Senhor possa penetrar em você, assim como ela está penetrando em mim aqui. E eu estou muito maravilhada, tá bom? Antes de tudo, eu vou fazer uma oração rápida. Então, eu convido você que está me assistindo para orar comigo. Amém? Senhor Jesus, nos colocamos aqui na Tua presença mais uma vez. Queremos Te agradecer por essa oportunidade. Senhor, neste momento eu só quero pedir uma única coisa. Que esta palavra possa falar aos nossos corações na noite de hoje. O Senhor já usou a Sua filha um pouco mais cedo, a irmã Maíra, que trouxe uma palavra muito forte aos nossos corações. E para fechar, meu Pai, aquilo que a Tua filha já trouxe de manhã, que essa palavra, Senhor, possa ser o fechamento e possa ser, meu Pai, a conclusão daquilo que a Tua filha iniciou no dia de hoje. Que Deus abençoe. Amém. Amém? Vamos lá? Gente, eu coloquei esse hino de fundo aqui porque eu amo esse hino e na hora que eu estava meditando veio esse hino na minha cabeça na hora, tá? Gente, eu estava aqui falando com Deus e eu falei, Senhor, o que é para me dizer para o Teu povo? E o Senhor me fez lembrar que nós estamos estudando, Desculpa. Estamos estudando sobre os temperamentos. E um tempo atrás eu estava estudando, eu continuo estudando, mas um tempo atrás eu estudei muito forte sobre a pessoa sanguínea, o temperamento sanguíneo. E uma das pessoas a qual eu estava estudando é Pedro. Então eu vou trazer sobre a vida de Pedro aqui para vocês no temperamento sanguíneo, tá bom? Eu vou trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Vamos começar? Eu quero começar aqui primeiramente lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 4, versículo 19, tá? Que diz assim: E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos fareis pescadores de homens. Então, eles imediatamente largaram as redes, deixaram as redes e o seguiram. No livro de Lucas, capítulo 5, a Bíblia fala no versículo 10, versículo 9. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os companheiros. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, que é Pedro, não temas, de agora em diante será pescadores de homens. No livro de João, capítulo 21, versículo 18, Jesus disse: Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Quando, porém, fores velho, entenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Irmãos, nós bem sabemos quem era Pedro na Bíblia. Pedro foi um dos discípulos de Jesus. Nós até brinca, quando a gente vê algum irmão na igreja que dá um pouco de dor de cabeça pro pastor, nós chamamos ele de Pedroca. Eu mesmo vivo chamando de Pedroca. Por quê? Porque Pedro era um dos discípulos que dava mais trabalho para Jesus. Ele era um discípulo impossível, ele tomava decisões, ele era muito rápido, muito ágil, muitas das vezes era para ser parado, refletir, entender o que estava acontecendo no contexto, mas Pedro não. Quem era Pedro? Pedro era um pescador,
Nós bem sabemos que todos esses homens que trabalham com seus braços, que é um pedreiro, normalmente, mecânico, normalmente eles são um pouco mais rudes, são mais, né? E Pedro, ele era pescador. Pedro, ele precisava dos braços dele, então ele era mais rude. De acordo os historiadores, os pesquisadores, eles falam que Pedro era um tipo sanguíneo. Ele era um homem muito rápido. Você estava pensando em falar, ele já estava fazendo. Ele era um homem que não tinha filtro. O que vinha, ele falava na cabeça dele. Muitas das vezes ele tomava decisões que não era para ser tomada. Vamos lembrar de uma história rápida aqui? Quem lembra aí da história do servo Malco? A Bíblia fala que Jesus estava lá no monte. Jesus já sabia que ia ser preso. E quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. A Bíblia fala que quando os soldados chegaram e queriam saber quem era Jesus, Jesus se apresentou e falou: eis-me aqui, ande, façam depressa o que tem que fazer. Pedro, vendo aquela cena, como um homem de um temperamento sanguíneo, como um homem de um temperamento que quer tomar todas as decisões, quer fazer as coisas rápidas, o que ele faz? Ele desembainha uma espada e corta a orelha de Malco. Porém, os historiadores contam que, na verdade, Pedro não queria cortar a orelha de Malco. Na verdade, Pedro queria cortar a cabeça de Malco. Mas, por algum minuto, por algum relance, Pedro corta só a orelha. Os historiadores também falam que, naquele momento, Pedro vem com a banha de novo, com a espada de novo, para cortar. Porque ele cortou, ele foi para cortar a cabeça, cortou a orelha. E ele pensa com ele rapidamente, com seu temperamento sanguíneo, ele pensa muito rápido, ele fala: eu errei, vou mais uma. Quando ele vai dar mais outra, aí já a Bíblia que fala, que Jesus entra e fala: Pedro, calma. É lícito, vamos dizer, é lícito que se convém cumprir as escrituras. Mas Pedro, calma. A Bíblia fala que Jesus segura na mão de Pedro. Então, quando a Bíblia fala que Jesus segura na mão de Pedro, nós entendemos que Pedro já ia dar mais um golpe. E pode ter certeza que esse golpe que Pedro ia dar era fatal. Só que Jesus sabe que se Pedro fizesse aquilo, o que aconteceria? Pois ele estava indo contra um servo do sacerdote. Pedro, se Jesus não fosse rápido bastante de segurar a mão de Pedro, pode ser que a gente não ia mais ouvir falar sobre Pedro após esse episódio. Pois ele poderia estar morto ou até mesmo ser condenado à morte, porque ele mataria um servo do sacerdote. Mas Jesus rapidamente conhecendo, aleluia, só nesse momento, outro dia eu conto essa história para vocês, nesse momento Deus vai lá e restaura a orelha de Malco. Só um parênteses rápido. Você sabendo que tem uma pessoa indo contra você, fazer uma maldade, e algo de ruim acontece com ela, qual seria a sua e a minha posição? Será que nós ajudaríamos essa pessoa? Ou será que nós cruzaríamos o braço e viríamos a destruição e ainda falaria: é Deus agindo? A Bíblia fala, fechando parênteses, a Bíblia fala que Jesus colocou a orelha de Malco no mesmo lugar. Outro dia eu conto essa história para vocês, que é muito linda essa história. Voltando para Pedro. E Pedro, ele sempre teve esse temperamento. Só que a Bíblia fala que Pedro era apaixonado, ele amava Jesus. Por quê? Porque quando Jesus fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração, tu sabes de todas as coisas, Senhor. E tu sabes que eu te amo. Queria perguntar para você, hoje você já disse para Jesus que ama ele? Hoje você já falou: Jesus, eu te amo. Senhor, eu sei que tu sabes de todas as coisas, mas eu quero dizer para ti neste dia que eu te amo. Se você não fez isso, eu te convido a fazer isso aí agora. Diga aí agora: Jesus, eu te amo.
Jesus, eu te amo. Jesus, tu és lindo, eu te amo. Gente, que graça eu estou sentindo em falar isso. Porque o nosso Senhor nos ama. Então desfrute agora desse amor. Transmita esse amor agora para Ele. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Oh, glória, aleluia. Posso ouvir um glória aí? Aleluia. E Pedro, com aquele seu temperamento sanguíneo, ele agia muito rápido. E a história conta que ele estava uma certa vez sentado na mesa da ceia, como todos já conhecem, eu não vou prolongar porque já está dando 10 minutos. Pedro está ali sentado na mesa da ceia e ele fala, e Jesus fala, Pedro, é tu que vai me negar e tal, toda a história você já sabe. Pedro nega Jesus tal, e vai para aquele momento de solidão, para aquele momento de depressão, porém, o momento de arrependimento, não de remorso, porque remorso é alguma coisa que passa, mas de arrependimento. E a Bíblia fala que ele se arrependeu amargamente. Ele sentiu na pele o que ele fez. Só que o que é mais lindo, que quando ele descobre que Jesus foi preso, ele tá ali sentado, que Jesus morreu, ele tá ali sentado, ele olha para um lado, olha para o outro, fala, pronto, acabou. Acabou o mestre. Não tem mais mestre. Não tem mais Jesus. Acabou minha vida. Não deu tempo de pedir perdão para ele. E agora? O que eu faço? A história conta que ele vai... Aqui, ó, no capítulo de João mesmo, que a gente acabou de ler, no capítulo 21. A Bíblia fala que ele olha para todos os discípulos e fala, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou pescar. Por que Pedro faz isso? Porque isso é nocivo de uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo. A pessoa que tem temperamento sanguíneo, gente, ela não consegue ficar parada. Ela vai tentar transformar aquela dor em outra coisa. A pessoa que tem temperamento sanguíneo, fiz até uma colinha aqui, ó. Ela é explosiva, instáveis emocionalmente, impulsivas e até egoísta. Vamos falar aqui sobre explosivas e impulsivas e até emocionalmente também. Explosiva, na hora que ele corta a orelha de Malco. Impulsivas, a Bíblia fala, os historiadores contam, que Pedro foi o maior discípulo que falou com Jesus. Os historiadores falam que, se eu não me engano, são 300 ou 400 vezes que Jesus fala, Pedro. Jesus chamou mais o nome de Pedro do que do discípulo a qual ele amava. Por quê? Porque ele era impulsivo. Toda vez que Jesus fala, Pedro, calma, Pedro. Eu sei que você pode ter se identificado com um temperamento sanguíneo, mas eu tenho uma novidade para você. Aqui no finalzinho, já tá chegando. Eu tenho uma palavra do Senhor para tua vida. Nesta noite, aleluia, glória a Deus. E Pedro, ele era impulsivo. E aí a Bíblia fala que ele ficava naquela agitação. E Jesus sempre fala, Pedro, calma, Pedro. E quando ele olha para um lado, para o outro, fala, Jesus morreu, acabou tudo. Ele fala, já sei o que eu tenho que fazer. Por causa da impulsividade dele, vou voltar a pescar. Vou voltar ao que eu era antes, porque não tem mais Jesus. É o que transformou a minha vida. Cadê ele? Era a minha direção. E ele volta a pescar. Só que aqui no capítulo de João, já indo pro final, ele fala, ele tá lá pescando na dele, com certeza os pensamentos lembrando de Jesus, com certeza lembrando de tudo que ele viveu. Porque Pedro, ele era tão impulsivo que quando Jesus está andando sobre as águas, quem é o discípulo que pula e sai andando sobre as águas? Me responde aí. Exatamente, Pedro, por causa da impulsividade dele. Só que quando ele tá lá, de repente um homem na praia grita, tem comida? Porque eu tenho fome. Aí Pedro, já responde de imediato, porque ele era impossível, ele não deixa nem ninguém responder, ele já vai na frente para falar, ele fala, pescamos, mas não conseguimos. Aí o homem na praia fala, jogue a rede para a direita. Ó, para você ver como Pedro, ele estava tão, vamos dizer, entristecido pelo que ele fez.
Porque uma pessoa de temperamento sanguíneo, ela pode fazer isso. Você pode pensar que, nossa, a pessoa de temperamento sanguíneo é tal. Mas ele também ele tem um emocional dele. E quando uma pessoa de temperamento sanguíneo se arrepende de algo, ele sofre mais do que qualquer outro temperamento. Eu creio que Pedro estava ali naquele momento sofrendo, ou até mesmo lembrando, e quando lembrava aquilo, de tanto que ele não reconhece quem está chamando. Neste momento, se você está no meio de tanta tribulação, de tanto arrependimento, de tanta avalanche, de tanta coisa que está acontecendo, e Jesus está falando com você, e você não está conseguindo ouvir a voz do seu mestre, neste momento, o Senhor abre os teus ouvidos e você começa a ver, e começa a ouvir a voz de Deus, em meio a essa tempestade, em meio a todas essas turbulências na tua vida, você vai ouvir a voz do Senhor e vai entender o que o Senhor tem para você. Receba no nome de Jesus. Que todo comichão caia por terra, que todo embaraço caia por terra e que você possa ouvir a voz do seu Pai. Aleluia! Glória a Deus! E a história fala que ele tá lá, ele, não tem nada para comer não. Não dá para fazer nada. Aí ele olha assim, de repente quem entende João? João olha, Pedro é o nosso Senhor. Quando ele fala, Pedro é o nosso Senhor, a Bíblia fala que, aqui ó, vou ler para vocês, tá bom? Capítulo 21 de João, versículo 7. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, aleluia, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia se despido, era normal naquela época você pescar nu, né? E lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando tranquilamente. Olha a impulsividade de Pedro aqui. Lembra que ele era um cara impulsivo? Quando ele vê o momento dele se arrepender, quando ele vê o momento que ele pode correr atrás e pedir perdão, ele não importa onde ele está. Ele sai correndo a nado. A Bíblia não conta qual era a distância, não conta. Mas eu creio que ele nadou, hein? Porque para pescar normalmente a gente vai quase até o meio. Ele não aguentou esperar os barcos virem. Não. Porque a Bíblia fala que ele lançou-se ao mar. Enquanto os discípulos vieram no barquinho puxando. Está no momento de você se lançar ao mar e de encontro a Jesus. E desesperadamente. Mas Jéssica, eu não estou aguentando porque a dor está me consumindo. Eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu não estou conseguindo entender se é Deus, se não é Deus. Mas nesse momento o Senhor fala para ti, filho, sou eu que estou falando com você. Lance-se ao mar, abassure bidirias. E venha de encontro a mim, porque sou eu, teu Deus, que estou falando com você. E Pedro se joga no mar e vai de encontro a Jesus. Quando ele chega, quem está lá, Jesus? Com o quê? Com peixe. Olha lá, vieram ali peixes e havia também pão. Já tinha peixe, já tinha pão, só que Jesus olha assim e fala, trazei alguns peixes que vocês apanharam. Gente, quando os discípulos estavam pensando em levantar peixe, correu dentro do barco, já pegou o peixe, porque ele estava arrependido de tudo que aconteceu. E ele queria agradar ao mestre. Agrade o seu Deus. Mas Jéssica, como que eu vou fazer isso? Se lance na presença dele, se lance nos pés dele. Agrade ao Senhor teu Deus, se lance na presença dele. Adore, glorifique, mas está difícil, está tempestade, está difícil. Um dia eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo desses meses para cá. E Deus precisou fazer isso aqui. Tá difícil, filha? Tá difícil. Tá dolorido? Tá, Senhor. Mas eu quero que você se lance mesmo assim. Porque eu tenho refrigério para tua alma. Deus tem refrigério para nossas almas. E Pedro se lança, foi de encontro a Jesus. Jesus fala para Pedro, em verdade te digo que quando eras moço, tu cuidava de ti mesmo. Quando o Senhor falar para Pedro, Pedro, quando você era moço,
Você cuidava de ti mesmo, era tu que se virava, era você que fazia as coisas que você queria. Só que agora, Pedro, quando és velho, quem vai dirigir a tua vida até a morte sou eu, o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Pedro era explosivo, era impulsivo, mas Pedro também tinha esperança. Pedro também era simpático e, o melhor de tudo, amável. Esse é um temperamento sanguíneo. Apesar da impulsividade, apesar da explosão, apesar de tudo, ele tinha esperança. Ele sabia que um dia ele viria a Deus e pediria perdão, e esse dia chegou. Você pode estar achando, vai demorar, não sei quando. Mas aconteceu com Pedro. E, gente, eu posso falar uma coisa aqui pra vocês? Eu até pesquisei aqui. Vou ler aqui pra vocês. Olha quem foi Pedro depois desse encontro na praia com Jesus. Pedro se tornou o porta-voz dos discípulos, um líder para os irmãos, uma coluna da igreja, um poderoso pregador do evangelho. Ele e João curaram o coxo na porta do templo. Foi ele quem orou para a ressurreição de Dorcas. Ele ressuscitou mortos. Foi ele quem disciplinou os perversos Ananias e Safira. Lembra dos 2 mentirosos? Ele pregou para a convenção de toda a família de Cornélio. Ele escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro. A história da vida de Pedro nos ensina que Jesus também nos corrigirá e nos convencerá a fazer mudanças em como vivemos. Mas ele também usará nossos erros do passado para glorificá-lo. E o que concluímos? Que Pedro deixou um grande legado para a igreja, mais do que qualquer outro apóstolo. Se você conhecesse o irmão Pedro atrás, você acharia, na sua visão, na sua ótica humana, que ele poderia fazer tudo isso que ele fez aqui? Isso é só o que nós sabemos, porque a Bíblia permite que a gente só saiba disso. Que o Senhor falou, não, só quero que eles saibam disso. Mas, gente, eu tenho certeza que Pedro fez muito mais coisa. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa o temperamento que você tem, se é sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático, não importa. Entenda uma coisa, você não vai mudar na sua personalidade, no seu temperamento. Mas o Senhor vai usar esse temperamento que você tem para fazer a obra. Ai, Senhor, mas eu sou tão explosivo. Então é esse temperamento explosivo que Deus quer que você tenha para saquear o inferno e tirar almas de lá. Ah, mas eu sou tão esperançoso, até demais. Mas é esse temperamento que Deus quer usar para falar para o povo, tenha esperança. Jesus está voltando, tenha esperança. Alguma coisa vai acontecer, tenha esperança. Deus tem maravilhas para você. É o seu temperamento que Deus quer usar. Então eu convido a você a mudar a tua oração. Eu convido a você a falar bem assim, Senhor, eu não sei qual é o meu temperamento, se você não sabe. Mas me ajuda a descobri-lo e me ajuda a usá-lo para a tua obra. Senhor, eu sei qual é o meu temperamento, é o sanguíneo. Eu sei que é difícil, Senhor, lidar comigo, então me ajuda a usar o meu temperamento para saber lidar com outras pessoas, para usar em teu favor. Convide Deus, como aqui, ó, como o próprio Deus falou. Quando você era moço, você fazia o que queria, mas agora você é velho. Já que você é velho, aqui não é que é velho de idade, vocês estão entendendo, né? Mas já que você é velho, quem vai dirigir você agora sou eu. Então convide Deus a dirigir o seu temperamento. Convide o Senhor para dirigir o seu temperamento, que você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Senhor, meu Pai, eu quero pedir ao Senhor nesta noite, meu Deus, para concluir esta ministração, Senhor. Senhor, eu não sei qual é o temperamento desta pessoa que está assistindo.
Mas eu acredito que assim como o Senhor fez com Pedro e com muitos outros discípulos, com o colérico Paulo, com Abraão fleumático, com o melancólico Moisés, eu não sei, Pai, mas eu entendo e eu sei, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor usará esse temperamento em teu favor. Senhor, que essa pessoa possa sentir agora, meu Pai, que todos os pecados foram perdoados, que todos os erros cometidos no passado ficaram no passado e só será utilizado para glorificar o teu nome. Levanta essa mulher, levanta esse homem neste momento, Senhor. Que a sua manifestação do teu poder recaia sobre ele e sobre ela agora. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu declaro nesta noite que toda a honra e toda a glória é dedicada somente a Ti. Que essa pessoa venha ter um ótimo domingo e venha ter um final de noite neste momento, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu amo vocês. Pessoal, estudem sobre temperamentos. Eu estou sabendo lidar com muitas pessoas depois que eu estudei sobre temperamentos. Você começa a compreender mais as pessoas, tá bom? Eu amo vocês e eu creio que essa palavra falou o teu coração. Beijo. Deus abençoe.